Mando e o doutor Cícero, por ordem espiritual, já ajeitavam o corpo do padre na cama, iniciando os preparos para os funerais. A alma do velho Terêncio também foi colocada ao lado do corpo físico, notando-se forte atração de um pelo outro. O padre parecia dormir. O sol iluminava novamente, anunciando outro dia. A morte do padre Terêncio é noticiada em toda a fazenda, dando-se feriado para os escravos. Zé Melete chorava sem parar. O enterro foi feito no cemitério da fazenda e, enquanto os escravos carregavam o caixão do reverendo, os obreiros invisíveis transportavam seu espírito para um pequeno posto de socorro espiritual, a fim de ser tratado, recebendo o devido preparo para se efetuar o corte do cordão fluídico, base primordial da ligação do corpo espiritual com o corpo físico. A fazenda volta ao seu ritmo normal de trabalho. Sinhozinho, estando no Rio, não sabia da morte do padre, mas não tardaria a voltar para a fazenda. Doutor Cícero se desdobrava em serviços diversos, fazendo inclusive o trabalho do padre Terêncio. Durante meses não houve celebração de missa, mas o médico lia na igreja trechos do Evangelho, fazia comentários, contava histórias de fundo moral para os escravos, terminando os trabalhos com o famoso chá-sopa, que tanto agradava aos escravos. O velho sacerdote fazia muita falta na fazenda, mas o que se vai fazer quando o destino dita um acontecimento? Dona Márcia, mulher do doutor Cícero, já tinha um outro menino que floria a casa com sua graça e beleza. O doutor se encantava com o garoto, que corria por todos os lados da fazenda, sábio e esperto. Belinda, que vivia muito triste, começou a se alegrar com a notícia da mudança para o Rio de Janeiro. Não gostava da roça, principalmente depois da viagem à Europa. Viver na fazenda, para ela, não era viver. Nas conversas mais íntimas no lar, dizia a irmã: mato, é para animais. O que a gente fica fazendo aqui? Qual é o meu futuro nesta fazenda? Se eu fosse escrava, estaria certo, mas como senhora, isso é o cúmulo. Se o senhorzinho não tivesse tido essa ideia de comprar uma casa no Rio, eu iria sozinha para lá. Aqui é que eu não fico. O dia que eu sair para o Rio, não voltarei nunca mais. Para ti, Márcia, ainda está certo, já te casaste e moras com teu marido, aqui. Mas eu. Mesmo tu. A educação desses meninos não pode ser feita no mato, tendes que ir para o Rio. Os que quiserem ficar, que fiquem, eu aqui não posso. E não vou ficar. De certa forma, a moça tinha bastante razão para mudar-se definitivamente para a capital do país. Não possuía nenhum ideal que pudesse colocar em prática na fazenda. Achava graça era no mar, nos teatros, nos lugares pitorescos e, principalmente, nos salões sociais. Queria passar o resto de sua vida daquela forma, ou então entregar sua mão a um cavalheiro do seu porte social e, na fazenda, não queria achar isso. Com mais alguns meses, Sinhozinho chega à fazenda Riachuelo, com boas notícias para aqueles que ambicionavam a vida no Rio de Janeiro. Sinhozinho sentiu muito a morte do padre Terêncio, mas já esperava por esse desfecho. Deixara o padre já doente. Além disso, sabia que a morte era apenas uma troca de ambiente, o começo de outra vida. Portanto, na mesma hora que sentia tristeza, surgia a alegria de conhecer a verdade. E lembrava-se das palavras do Cristo: conhecereis a verdade e ela vos tomará livres. Sinhozinho gostava de ficar sozinho frente a um lago artificial que haviam feito na fazenda, onde os gansos e os patos brincavam e onde os peixes faziam suas evoluções. Para Sinhozinho, essa contemplação era uma terapia. Tinha o maior prazer de observar a natureza. Pensava em Jesus e como não havia ninguém perto, falava sozinho. Meu Deus! Como é lindo o Evangelho de Cristo! Mas como é difícil chegar ao ponto de sentir sua beleza.
E se conhecereis a verdade e vos tornará livres. É impressionante. É sublime a facilidade com que Jesus falava essas coisas tão verdadeiras. O Evangelho é um repositório de valores imortais. Nós somos os garimpeiros de má conduta, que nunca pagamos o dízimo ao dono das terras. Por essa razão, custamos a encontrar pedras preciosas. O tributo é coisa sagrada que devemos aos nossos semelhantes, principalmente aos que sofrem, aos que choram, aos encarcerados e aos vendidos como animais, sem direito a se defenderem, que têm que se calar mesmo estando com a razão. É por isso que não entendemos as claridades da boa nova de Jesus, o Cristo inconfundível. Pegue o fio da meada da cultura espiritual. É o conhecer a si mesmo, é o respeito ao direito dos outros, e a disciplina dos nossos impulsos, é a coragem, não aquela que ofende os outros, mas a que corrige a nós mesmos, é seguir, se queremos compartilhar com Jesus no seu banquete, acompanhar Paulo nas suas disciplinas e seu destemor. É assim que encontraremos cada vez mais tesouros valiosíssimos nas terras da Boa Nova. Jesus, ao meu ver, reuniu todas as joias do mundo e com elas compôs os tópicos do livro da vida, como sendo uma fonte eterna, de forma que quem beber dela, nunca mais terá sede. Vamos encontrar o trio inimigo no apartamento plástico, revestido por dentro de uma massa, como já explicamos em capítulo anterior. Joaquim, Cláudio e Beatriz estavam em situação calamitosa. Cabelos compridos, unhas enormes, vestes imundas, além da sujeira interior. A revolta os colocava quase a estourar de ódio. A organização perispiritual de cada um deles, condizendo com suas vibrações inferiores, quase os obrigava a tomar formas animalescas. Mas não chegaram a tanto, pois já pertenciam a uma escala melhor. Certo dia aparece, ligado ao apartamento deles, uma espécie de corredor, como se fosse um túnel, dando saída livre. Quando perceberam aquilo, entreolharam-se espantados com aquela inesperada saída, trocando ideias a respeito. Dizia Beatriz: "Mas o que será isso? Não compreendo. Ninguém daqui pediu para sair. Por que aparece, de uma hora para outra, esta abertura? Tem dente do coelho aí. Eu é que não caio nessa. Quem quiser que vá. Menos a velha Beatriz. Essa não." Joaquim foi, pé ante pé, até a entrada do túnel, farejou e disse, como velha raposa: "Creio que é outra armadilha desses covardes. Nós temos sempre que desconfiar neste mundo. Estamos presos aqui porque não desconfiamos daquela escrava. Escrava nada, vestia-se de escrava, mas era uma loba, algum feiticeiro transformado em escrava, para nos ludibriar." E o que aconteceu? Calmos como patos, entramos na arapuca, como pássaros famintos. Eu é que não caio noutra. Não vou servir de instrumento para esses vagabundos gozarem a vida inteira. Além de tudo, quem está perdido não caça caminho, esse é um ditado muito certo. Já que estamos perdidos aqui, eu não vou aventurar-me a perder tempo em caçar estrada, cujo destino eu desconheço. E afastou-se, deitando-se novamente no seu banco-cama. Cláudio pensou, lembrou-se de sua amada. Onde estaria Belinda aquelas horas? O coração não esqueceis sentia amor e ódio ao mesmo tempo. Se ela estiver ao lado de outro, enforcarei os dois. Mas, se estiver só, que beleza! Vou amá-la para sempre. Serei seu galã. Saberei cortejá-la com classe e, durante o sono dela, ficarei visível e então. Já estou sentindo todas as sensações. Isso é que vai ser vida. O amor por Belinda começou a incendiar seu coração e esse estado de alma jogava em qualquer aventura. Pensou demoradamente e falou, com convicção. Acho um erro esse ditado que papai citou.
Sou de opinião de que quem está perdido é que tem de caçar caminho. Onde já se viu quem não está perdido caçar caminho? Eu sou aventureiro, corajoso, e para mim não tem tempo ruim. Vou deixar para a noite, porque à noite as coisas dão mais certo. Possuo a sutileza do gato, a coragem do tigre, e a energia para enfrentar o que der e vier vai nascer da saudade de um coração que pulsa, furioso, por encontrar o seu igual, que lateja no peito de uma mulher que se chama Belinda. Quanto ao mais, nada falta. Somente o tempo, o chegar da hora. Chega, noite de meus sonhos. Bem-vinda sejas para esse caminhante solitário. Cláudio joga-se ao banco, dando boas gargalhadas e deixa o pensamento traçar planos para a grande aventura. À noite, na casa de Mãe Dudu, estava tudo preparado para a conversa séria com um dos inimigos invisíveis da família Travassos. Miramês já havia avisado a Mãe Dudu, para que ela explicasse a Sinhozinho e ao Dr. Cícero que os dois iam conversar com um espírito que odiava toda a família. Ambos os homens, através da velha escrava, ouviam sempre a história desses três inimigos espirituais, que deveriam ser convertidos ao bem, no tempo certo. A hora havia chegado e naquela noite ia começar o trabalho com um dos inimigos. Após anoitecer, por volta das 19h30, Cláudio levanta-se, despede-se dos pais e diz: se eu por acaso não voltar até amanhã é porque está tudo bem. Aí todos poderão vir, também. Consertou a calça rota na cintura e partiu como um raio, corredor abaixo, sentindo que estava indo sem fazer força, como se estivesse sendo chupado pelo corredor afora. Num instante, Cláudio estava no corpo de Mãe Dudu, que transformou o rosto, mudou o jeito de falar, ao passo que os dois senhores de engenho, presentes na casa da velha, sentiram um odor insuportável no ambiente. O espírito de Cláudio sentiu que estava dentro de uma bacia de água morna, falando: é estranho. Não consigo enxergar nada. Por favor, se existe alguém aí, fale para que eu escute e me anime mais. Eu quero ver, por favor. Miramês, que se encontrava por trás de Mãe Dudu, colocou a destra na base da visão da velha escrava, partindo de sua mão raios de um dourado encantador, misturado a um azul celeste brilhante. Aquela luz que partia da mão do instrutor formava uma coroa fosforescente na cabeça de Mãe Dudu, dando ao espírito de Cláudio a visão e um raciocínio claro, para que ele mantivesse uma conversa livre com os senhores que ali se achavam. O espírito avistou o Sinhozinho e Dr. Cícero, na sala, e foi dizendo: quem sois? Por que me amarrastes neste lugar sem que eu fizesse nada contra vós? Quero uma explicação, tenho o direito de ouvir uma explicação. Parece que conheço um de vós. Se não me engano, veio de Portugal. Fazes parte dos assassinos, que é a família Travassos. Vamos, fale. Sinhozinho começou a dizer: meu irmão, permite que eu te chame assim. Peço-te, por favor, o teu silêncio, mostrando, assim, que és uma alma que assimilou uma boa educação. Respeitamos os teus argumentos, estudaremos as tuas ideias e daremos o devido valor quando a lógica nos convencer. O nosso amigo está dentro de uma simples casa de oração e respeito. Quando aqui entramos, procuramos todo o recolhimento possível. Procuramos nos lembrar de Jesus Cristo, meditamos nas suas augustas lições e bebemos dessa água divina com muita sede. E aqui, meu irmão, tu chegaste, sedento também, e nós queremos repartir contigo essa água santa, para que nunca mais sintas sede. Tu, que és espírito, sentir-te-ás mais saciado do que nós outros, que aqui estamos, no mundo da matéria. Já perdeste o corpo de carne e te serves, por misericórdia de nossa irmã, do corpo dela para falar conosco. Quanto à família Travassos, meu irmão, ela não tem culpa dos teus dissabores. Ela também já passou, e ainda passa por dramas dolorosos,
porque todos temos uma cruz a carregar. Não há no mundo quem não sofre e é o sofrimento que nos faz conhecer o valor da fraternidade, do amor e da caridade. Senhorzinho silencia, dando oportunidade ao espírito de voltar a falar. Cláudio já estava inquieto, querendo refutar, xingar, saber por que estava preso. Volta a falar. Agora já sei que estou dentro de um covil. Esta vaca velha de quem me sirve é a mesma que nos iludiu no navio, quando estávamos viajando para cá. Não fora ela, nós estaríamos livres. É isso que se chama caridade. Amor. Isso é que é coisa de Deus. Vós sois uns ladrões da felicidade alheia, sois covardes, porque vós aproveitais de espíritos amarrados para dizeres o que bem entendeis. E ainda vos serveis da boba desta escrava. Escrava só serve mesmo para cavalo dos outros. Não sei por que não arrebento todos vós agora mesmo. Quem conversa comigo ainda vem com a manha de estimular a minha educação, para poder montar e esporear o tanto que quiser. Mas comigo não vai ficar assim não. Os travassos vão nos pagar o mal que nos fizeram. Onde está o tal do vampiro do Dr. Teodomiro Travassos? Já o fulminamos e a pantera negra da sua mulher. Para terminar, viemos botar fogo no resto, deixando somente as cinzas, para que a história conte os feitos da família de umbus que povoou esta região. Dos cantos da boca da velha escrava, que servia de instrumento para Cláudio falar, escorria uma barba esbranquiçada, que repugnava até a ele mesmo. Senhorzinho dava grande atenção ao que o espírito falava. Dr. Cícero estava assombrado de ver tanto ódio, mesmo depois da morte. E pensava: meu Deus! Depois do túmulo todos nós devíamos nos concentrar no amor, na humildade. Por que tanta fúria, tanta maldade? Senhorzinho olhou para o doutor e disse: agora é a tua vez. Conversa com ele, sê dócil, faze de conta que estás lidando com uma criança pirracenta e que essa criança é teu filho do coração. Dr. Cícero deu um sorriso de satisfação, olhou para Cláudio, como se Mandudu fosse ele, e falou: Deus te abençoe, meu filho. Cláudio, já um pouco melhor da sua fúria, responde: mas as tuas bênçãos são daquelas que vêm acompanhadas de um relho de couro centímetros. É aquela bênção que a boca fala limpinha, com o coração cheio de asa em ave. Deve ser, porque se moras do mesmo covil, deves pertencer à mesma matilha. Mas se queres falar, fala. Eu quero mesmo conversar com alguém, para sair deste lugar infernal. Quem sabe se de tanto falar em Deus e Cristo, não chegareis a ter piedade de alguém? Dr. Cícero foi dizendo: meu amigo, eu também sofri, talvez mais que tu. A minha história é a seguinte. E conta toda a sua vida, desde criança, com a perseguição da Inquisição. Quando termina a narrativa, Cláudio deixa escapar algumas lágrimas pelos olhos da velha, perguntando, abafado: e como te tornaste feliz? Encontrei a paz, meu irmão, disse o médico, em Jesus Cristo, apesar de ter sido criado com os próprios carrascos de meus pais. Há ocasiões em que nós não podemos fazer nada, mas com o tempo, conseguimos ficar livres. Nessa oportunidade, vendo que Cláudio abrir aos sentimentos, Miramês coloca a sua destra no coração do moço, que chora convulsivamente. Dr. Cícero volta a falar: chora, meu irmão, deixa as lágrimas correrem, porque só elas têm o poder de limpar as nódoas do coração, para que esse possa sentir o convite de Jesus para o perdão e para o amor. Eu devo ser teu conhecido. De fato, morei em Portugal e o destino quis que eu viesse para esta fazenda, onde espero aprender muito. Queria que compreendesses o motivo da nossa intenção para contigo, nesta conversação. Aceita o nosso convite e conversa conosco, acerca de Jesus, mesmo que o Mestre não tenha ainda surgido em teu coração.
Nós também estamos lutando para que Cristo nasça em nós e temos certeza de que isso não tardará. Esta velha escrava que te serve, meu irmão, é quem, dentre nós, está te dando mais, fornecendo o material indispensável para que nos veja e para que possamos trocar ideias nesse tom cordial e familiar. Essa faculdade, esse dom de mando corresponde a uma bênção dos céus para todos nós. Agradeçamos, pois, ao nosso bom Deus e conversemos mais, para nos entendermos mutuamente e tornemo-nos amigos, para sempre. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Cláudio não tinha mais vontade de maltratar ninguém. Somente ouvia, com certo prazer. Queria fazer várias perguntas, mas sua voz não saía, alguma coisa parecia embargá-la. Avançou, usando o corpo da velha e ajoelhou-se aos pés do doutor, beijando suas mãos e pedindo ajuda. Em seguida, fez a mesma coisa com o senhorzinho, sentindo neles uma força poderosa de sinceridade e de amor, transmitida pelos corações em paz com o Cristo. Mostrai-me esse Cristo, de que tanto falais. Dai-me esse Evangelho para que eu possa também ser feliz e tenha a paz, que nunca conheci. Nesse instante, Miramês se fez visível ao rapaz e esse, ao ver aquela estampa de homem luminosa, bate os joelhos no chão e desata a chorar, acompanhado de soluços, dizendo, em palavras entrecortadas: Eu pensei que não havia anjos. Que era a conversa das religiões. Mas é verdade, meu Deus. Será que ele está aqui para me ajudar? Jesus, já sei que existes. Será que estou sonhando? E para que mãe Dudu não ficasse muito abalada, Miramês diz a Cláudio: Agora mesmo tu estarás comigo no reino da instrução e do trabalho. Se queres progredir, meu irmão, se desejas realmente a felicidade, ela está à tua espera. Cláudio vai se retirando, em companhia do instrutor espiritual. Mãe Dudu, meio estafada, custou a abrir os olhos. Conversou pouco, parecia querer dormir, porque o sono sempre recompõe o organismo, nesses casos. No outro dia, Sinhozinho e o Dr. Cícero comentaram longamente o ocorrido na noite anterior. Olha, amigo, diz o doutor, encontrei o diagnóstico de muitas enfermidades incuráveis. A causa é essa: inimizade espiritual. Sanando essa, a doença desaparece. Mas o difícil é fazer a alma do outro mundo crer que deve perdoar. Agora, acabei de crer, com mais certeza, que somente Jesus é realmente o caminho para a solução. E os outros espíritos que estão presos? Comenta Sinhozinho, será que os dois vão ser trazidos pelo Miramês no dia em que tornarmos a nos reunir? Não sei, respondeu o médico, na verdade, conseguimos, com a grande ajuda de Miramês, convencer aquele espírito. Mas os outros, nós não conhecemos a natureza deles. E para onde será que foi esse espírito que esteve conosco? Eu não estou bem certo, mas deve haver um lugar para essas almas. Passam-se os dias com tudo tranquilo na fazenda, exceção feita as duas filhas do Dr. Teodomiro, que se agitavam em grandes arrumações. A notícia da compra da casa no Rio de Janeiro foi uma boa nova para elas. Belinda, principalmente, regozijava-se. Nunca mais voltaria à fazenda Riachuelo, nem a passeio. A outra irmã pensava muito na educação dos filhos, esperando que mais tarde seu marido também pudesse ir definitivamente para a capital, deixando a fazenda sob as ordens de fiéis capatazes. Mas Dr. Cícero não pensava assim. Tinha uma missão junto aos escravos e pedia a Deus novas forças para cumprir fielmente sua tarefa. Também Sinhozinho queria ser fiel à sua consciência. Amava os escravos e, principalmente, a sua velha mãe de leite. Os dois estavam ansiosos à espera da próxima reunião na casa de mãe Dudu, para ver se aparecia outro dos espíritos inimigos para uma conversa. Capítulo 19. Além do ódio.
Joaquim e Beatriz Nabuco estavam inquietos no apartamento. O túnel por onde Cláudio saíra havia desaparecido, logo agora que eles estavam dispostos a passarem por ele. As lágrimas já começavam a surgir nos seus endurecidos olhos, por haverem perdido a oportunidade e por não saberem da situação de Cláudio, o filho tão amado. Começaram a sentir saudades, força que tortura qualquer coração, seja de santo, seja de pária, de criminosos ou de juízes. Sem poder avançar nas paredes, à procura de aberturas, jogaram-se nos bancos e começaram a chorar, sem interrupção. Nisso ouviram um ruído no teto do apartamento. Assustados, olham para cima e procuram, sem sucesso, localizar o lugar exato de onde provinha o barulho. O som vai aumentando, ficando mais claro, e daí a pouco eles escutam uma voz. Meus filhos, por que não cedeis ao amor? Por que permaneceis torturados, alimentando o próprio ódio? Quereis sofrer mais? Sede mansos, compreensivos e sereis recompensados. Tudo muda no mundo, como sabeis. Somente as vossas ideias é que vão permanecer imutáveis. Deixai isso para os ignorantes. Olhai o exemplo da natureza. Quando se planta uma árvore, no início ela é uma tenra plantinha, depois vai se avolumando, tomando forma, e com o passar do tempo é uma gigantesca e frondosa árvore, que vem beneficiar a todos com os recursos que possui. Sem odiar a ninguém, transforma o ar em benefício comum, dá sombra para o viajor cansado, oferece seus frutos para a restauração das energias dos famintos e, no fim, sacrifica-se, é cortada e queimada para dar alegria aos homens. E vós, o que fazeis? Sendo espíritos já conscientes da vida, sabendo que a bondade de Deus é incomensurável. Vós sois mais do que árvores, frutos, sombras e sacrifícios, sois filhos de Deus, com consciência, dotados dos valores imortais da razão, gozais da liberdade de pensar. Por que não usar esses valores para o bem, sabendo que é da lei que o que fazemos aos outros recebemos em quantidade idêntica? Vós podeis verificar a função dessa lei, com o pouco que sofrestes. Quanto de mal já semeastes, achando que a vingança é a solução, para o pouco que sofrestes. Se o Evangelho ensina o perdão, é porque o perdão abre o caminho para a felicidade. Se não for assim, Cristo teria dito o contrário. Todos os plantadores de ventos que conhecemos, estão envolvidos nos torturantes reveses das tempestades. Observando a vida dos santos na terra, vereis que os problemas que eles enfrentam são exteriores, pois por dentro eles vivem em plena felicidade, mesmo ferindo os pés nas farpas do mundo. Quem fez da vida uma vingança, dando vazão ao instinto de ferocidade, ao orgulho, à vaidade, carrega, além dos difíceis problemas do mundo, um inferno no coração. Seria bom que ouvisseis as presentes exortações, não só por estardes presos, oprimidos pela lei de reação, em resposta à ação que praticastes, mas que continuasseis a meditar, estudar, para depois responder, por livre e espontânea vontade, se quereis ou não seguir o convite, que não é nosso e sim do Cristo. Uma pergunta. Por que gostais tanto de Cláudio? Porque ele vos respeita, é obediente e tem muito amor por vós. Daí é que vem a saudade, daí é que nasce o vosso amor por ele. Por que não mudais o modo de pensar e, em vez de amarem somente a Cláudio, não passais a amar toda a humanidade? Aí, recebereis dessa humanidade o mesmo amor, como é da lei. Pensai um pouco e, quando quiseres conversar, falai no canto esquerdo do salão. Por esse melo podereis comunicar-se conosco. Adeus. Imediatamente, Nabuco e Beatriz pularam para o canto indicado, falando por uma abertura. Queremos conversar com a voz que acaba de nos convidar para uma mudança de ideias. Estais nos ouvindo? Trocam olhares e Nabuco diz a Beatriz. Vamos falar mais alto. Talvez. E grita,
Queremos falar com a voz que nos convida a mudar de ideia. Uma voz mansa e tranquila responde: Estamos ouvindo muito bem. O que quereis conosco? Queremos que nos ajudeis, responde Nabuco. Queremos ser felizes, mesmo que isso nos custe a prática do contrário àquilo que vínhamos fazendo. Se vós já tendes experiência de que o bem conduz a alma para a felicidade, ensinai-nos a fazer o bem, queremos sair daqui. Por favor, nós vos pedimos, pelo amor de Deus, que acrediteis. Não suportamos mais. A voz torna a ressoar no salão. Se estáis dispostos, com lealdade, a seguir os conselhos de Jesus, sereis recompensados e logo estareis conosco, no reino do aprendizado. Se quereis nos iludir, sereis removidos para lugares 10 vezes piores do que este. Deus abençoe vossos corações, para que entendais, conosco, a vontade do Cristo, e então sereis livres para sempre. Meus queridos irmãos, atentai para isso. Vós não sabeis que tudo o que existe tem umidade. A forma de tudo é variável. Libra a lei, descoberta no mundo por Lavoisier, de que nada se acaba, mas tudo se transforma. Essa residência onde vos encontrais foi planejada para determinada duração, e amanhã à noite ela vai se espatifar pelos ares, como está planejado. Se não sairdes daí, sereis enrolados nessa massa contorcida pela força energética em libertação, e aí não poderemos prever vossos destinos. Permita a Deus que isso não vos aconteça. Nessa altura, os dois espíritos fizeram uma barulhada infernal, pedindo: Pelo amor de Deus, tirai-nos daqui. Aceitamos tudo o que seja, para que nos tireis daqui. Estás escutando? Sim, estamos, respondeu a voz. Ficai tranquilos e conservai-vos em oração. Fazei qualquer prece e sede humildes, para que possamos ajudar-vos. Não vos esqueçais de nós, falou Nabuco, passando, junto com Beatriz, a balbuciar orações de toda a ordem, pensando na liberdade. Daí a alguns momentos, voltaram a ouvir um pequeno barulho no teto. Beatriz foi ao canto e disse: Falai, falai que nós vos obedeceremos. Meus filhos, respondeu a voz, entrai no túnel que o Cláudio usou e chegareis a nós. Essa saída desapareceu, falou Nabuco, logo depois que o Cláudio passou. Enganai-vos. Olhai para o local, observai e vereis. Os dois viram-se para trás, sem perder tempo, e veem novamente a saída. Avançam sem hesitar e são chupados através do túnel. Quando quiseram consertar os corpos já estavam, como por encanto, dentro da casa da mãe Dudu. Viram a sala humilde, com pouca iluminação, e pareceu-lhes divisar dois homens a conversarem em voz baixa. A visão deles não era bem nítida, não lhes permitindo divisar bem os dois senhores. Ficaram quietos e, daí a pouco, Joaquim Nabuco foi atraído automaticamente para a mãe Dudu, sentindo-se dentro de uma pessoa. Esforça-se para sair daquela situação, mas não consegue. Surge-lhe a vontade de falar e, para sua surpresa, a voz sai normalmente. Meu Deus! Onde estou? Quem sois vós dois aí? Sois gente do mundo ou companheiros das trevas? O doutor Cícero sentiu vontade de responder. Meu irmão, tu estás falando com a alma que ainda vive em um corpo físico. É por isso que estás estranhando. Não precisas ficar admirado, porque entre o céu e a terra, tudo pode acontecer, desde que a lei permita. Podes falar sem temor, porque é conversando que poderemos entender as coisas, mesmo as mais difíceis. É conversando que se aprende, é conversando que ensinamos, desde quando essa conversa obedece o ritmo do bem e procura as claridades da verdade. Faia. Joaquim Nabuco, já dominando completamente o corpo da velha, fala com seu sotaque lisboeta. Onde está meu menino Cláudio? Preciso vê-lo.
Só assim sentirei paz. Sua mãe também está aqui e sente as saudades sufocarem-lhe o coração. Não sei, meu senhor, por que motivo estou nessas paragens. Desconheço o motivo por que ficamos presos tanto tempo encerrados em um cômodo onde estávamos arriscados a sermos derretidos ou espatifados por tremenda explosão. Se não fosse uma voz amiga, que nos tirou de Iá, estaríamos fritos. Aí, meu Jesus Cristo, se não fosse a voz. Meu amigo, respondeu intuitivamente o Dr. Cícero, para que desejas o mal? Quem alimenta o ódio e a vingança está sempre em grandes aflições. Os nossos sofrimentos são gerados pelos sofrimentos que causamos aos outros. Por conseguinte, se não queremos sofrer mais, façamos o bem, na certeza de que o bem há de nos procurar. Por que sentes amor pelo rapaz? Porque ele te ama também. Não é o caso de troca de valores iguais? Essa é a manifestação da lei de Deus. O semelhante atrai o semelhante. Se queres amor, ama. Se queres perdão, perdoa. Se esperas felicidade, faze os outros felizes. Talvez alimentes no coração um plano de vingança e é esse pensamento indigno que dá nascimento aos teus tormentos. Se queres que os teus tormentos desapareçam, acaba com a causa. Uma faixa luminosa ligava Mandudu ao espírito de Dona Beatriz, ensejando que ela escutasse tudo o que estava sendo dito ao Nabuco e, dessa maneira, ambos estavam sendo instruídos. Cláudio estava sentado, já bem disposto, escutando o diálogo com bastante proveito. Ele via seus pais sem que esses o percebessem. Joaquim Nabuco voltou a falar, com bastante humildade. Pelo que acabas de falar, és um homem de paz e, se assim é, poderás me informar, para sossego meu e da Beatriz, onde está o meu menino? Teu menino está aqui conosco, responde convicto o Dr. Cícero. Nesse instante o Miramês influencia o médico, que aponta para um lado da sala e diz: Olha lá. Joaquim Nabuco olha para o lugar indicado e avança em sua direção, abraçando efusivamente o filho. O Dr. Cícero achou que o corpo de Mandudu abraçava o ar, mas ele enlaçava, em seus braços, o querido Cláudio. Miramês aplicou as mãos na fronte de Mandudu e fez com que Joaquim visse com bastante nitidez o moço Cláudio. Nabuco não aguenta a emoção e prorrompe em pranto copioso. A mãe também enxerga o filho e entabula longa conversa. Cláudio, a esta altura, aconselha-os. Sede obedientes, por favor, eu já senti a realidade. Agora só preciso de tempo para a devida recuperação. Esses homens, que por bênção de Deus estão conversando conosco, instruindo-nos acerca do bem que devemos fazer, são honrados, devem ser respeitados no que dizem e falam. Eles tratam os escravos dessa fazenda como filhos seus. Os antigos donos que morreram em Portugal estão sofrendo as consequências dos erros que praticaram. Eu não tenho mais ódio deles, graças a Deus e a esses moços, e também a velha escrava que lhes serve de instrumento para falar. Estou em um bom lugar, sabes onde, mamãe? Numa região além do ódio, onde só existe o amor. Nesse momento, Mandudu tomou Cláudio pela mão esquerda e Beatriz pela direita. Os três, chorando de alegria, fazem a prece que conheciam, quando encarnados. O Pai Nosso. Ao terminarem, já se notavam rabiscos de claridades na escura massa áurica dos três espíritos, sinais que prenunciavam a reforma dos corações. Com o ambiente meio alegre, os espíritos foram retirados, prometendo-se a Dona Beatriz que, em outra oportunidade, ela poderia usar a Mandudu para também falar com os dois senhores da terra. Mandudu acorda, esfrega os olhos, sorri e pergunta: Foi tudo bem? Tudo bem, não podia ser melhor, responde o senhorzinho. Depois que terminaram as comunicações entre homens e espíritos, os moradores da fazenda foram à procura de seus leitos. Os espíritos saíram,
à procura de uma hospedagem espiritual que pudesse acolher aquelas 3 almas renovadas em seus sentimentos, em cujos corações começavam a aparecer pontos de apoio para o bem. Miramês e outros amigos espirituais retiram-se com o trio, e o instrutor paira no espaço, acompanhado dos outros espíritos, e começa a falar, dirigindo-se aos Nabucco. Meus filhos, vamos esperar um pouco aqui, para que possamos contemplar um espetáculo da natureza. Meio assustados, eles se juntam ao benfeitor, querendo saber o que iria ocorrer. Miramês continua. Nós vamos assistir, de onde estamos, à explosão da sala onde vos encontráveis. Está se aproximando a hora da sua destruição e é bom que assistamos para aprendermos mais. Todos atentos, começaram a divisar o pequeno apartamento meio luminoso por fora, de maneira a ser conhecido de longe por alguém que passasse por ali. Todos puderam observar a casinha explodir e ir pelos ares, como se fora uma pena agitada pela ventania. Dividiu-se em 1000 pedaços e aquela energia libertada estende-se em uma direção, dá várias voltas na massa cheia de magnetismo inferior, produzido pelo ódio, e sai em direção ao infinito, sem rota certa, parecendo um grande biscoito, grosso no meio e afilado nas extremidades. Incandescente, aquele corpo partiu com velocidade impressionante. De vez em quando, Miramês fazia com que a imagem do biscoitão voador chegasse perto dos espectadores, que ficavam assustados com o volume daquela massa em chamas, que foi desaparecendo aos poucos, até sumir no espaço sem limites. Os Nabucco estavam sobremodo constrangidos. Cláudio dirigiu-se a Miramês. Amigo, se nós, por acaso, não saíssemos daquela sala, ela explodiria conosco lá dentro. E nesse caso, nós estaríamos agora viajando sem destino naquele carro de fogo. O instrutor, meditativo, parecendo entender de antemão tudo o que eles pensavam e falavam, respondeu. Sim, meus irmãos. Estarias viajando, presos às teias magnéticas produzidas por vós mesmos. Aquele fogo que acabais de ver é a temperatura do ódio. Por incrível que pareça, aquele material do cômodo em que estáveis presos foi tirado da massa uniforme do vosso pensamento, crescendo cada vez mais pela força da vingança. O pensamento é força obedientes aos nossos sentimentos. Ele grava tudo o que passa pela nossa imaginação e, filtrando-se em nossa sensibilidade, essa força potencial endurece nos refolhos de sua estrutura, tornando-se uma energia presa. Dessa maneira, a qualquer hora, pode acontecer uma catástrofe, com o objetivo de libertar as forças aprisionadas pela invigilância das almas. O que acabais de contemplar é a força do ódio, dando o curso inverso à destinação da vontade de Deus que, por misericórdia, nos fornece os meios de pensar e sentir a própria vida. O Evangelho de Jesus traça para todos nós uma conduta, não existindo outra que possa nos libertar dos sofrimentos. Todos os desequilíbrios das almas nascem do modo pelo qual é usado o pensamento. Quando Deus deu ao ser espiritual essa faculdade, deixou estruturado como usá-la para que não se caia em tentações. Depois aprendereis muita coisa acerca de como usar a faculdade de pensar. As escolas de Deus, pelo amor, só abrem as portas para os espíritos renovados. As almas que ainda não se interessam pelo bem ficam entregues às forças brutas da natureza, com consequências desastrosas reguladas pela lei os espíritos que cercavam o instrutor. Miramês estavam deslumbrados com os profundos conhecimentos do Gula espiritual. Não imaginavam, nem de leve, que os caminhos do bem eram tão saborosos, como estavam começando a sentir. Agradeceram a Deus por tudo e saíram em direção a uma comunidade espiritual. No campo material, os comentários acerca dos acontecimentos passados na casa de Mandudu foram animados. Dr. Cícero iniciou a conversa com Sinhozinho. Será que os espíritos foram mesmo conduzidos para o bem? Em muitas coisas a gente fica no ar,
A dificuldade que temos de conhecer o outro lado é grande demais e em certas horas ficamos confusos. Senhorzinho riu e comentou. Qual é a tua dúvida? Talvez eu possa fazê-la desaparecer. A troca de ideias que sempre faz nascer a compreensão. Bem, quando eu estava conversando com o espírito de Joaquim, houve um momento em que tive vontade, quando ele perguntou pelo filho, de apontar para um canto da casa de mãe Dudu, e dizer: olha para ali. Tu te lembras? Pois bem, eu não estava vendo nada, senti foi vontade de falar. Não acha isso meio duvidoso? Não será que, em virtude do sofrimento, o espírito tenha sido influenciado pela minha sugestão? Se eu mostrasse a ele outra coisa, ele veria aquilo que eu quisesse. Essas aqui são as minhas dúvidas. Senhorzinho mudou de posição, contraiu o semblante e falou com firmeza. Meu amigo, então não acreditas no nosso querido Miramês? Oh, espantou-se o médico, eu não disse isso. Não chego a tanto. Estou apenas duvidando de mim mesmo, das minhas intuições. Do nosso Miramês eu nunca duvidaria, principalmente depois das provas que já obtive. Tenho plena confiança no que ele disser, mas ocorre que ele não falou nada a respeito. Nesse sentido, é que minhas dúvidas crescem. Pensativo, senhorzinho ouviu o cunhado. Com a fé e a confiança que não davam lugar às incertezas, respondeu. Olha, meu amigo, se nós confiamos no guia espiritual Miramês, temos de confiar no trabalho organizado por ele. A tudo que se passa aqui ele está atento e não te deixaria cometer um erro desse. Logo tu que, segundo o que disse o próprio Miramês, tens acentuada sensibilidade espiritual. Para mim, foi ele que acionou teu braço, fazendo-o apontar para o canto da casa, porquanto lá estava o espírito de Cláudio, à espera dos outros espíritos e da hora certa para o choque emocional. Isso, no mundo espiritual é levado muito em conta, pois abrindo-se as portas dos corações, com a ajuda espiritual, começa a florescer o amor. Dr. Cícero sentiu que o amigo falava pura verdade. Na hora exata, ele havia sido forçado a dizer aquelas palavras ao espírito. Antes, não pensaram em dizer que o Cláudio estava ali. Senhorzinho tinha razão. Delicadamente, pede desculpas ao cunhado que, sorrindo, bate a mão em seu ombro, dizendo, bobagem, amigo. Com isso mostras que tua razão está fazendo parte de tudo que aprendes. Mas acontece que queria aceitar as coisas da maneira que tu as recebe, sem nenhuma dúvida. Com certeza, tens felicidade nisso. Deram a conversa por terminada e saíram, cada um para o seu lado. As mulheres já haviam terminado os preparativos para a viagem. Belinda irradiava alegria, pelo fato de ir morar no Rio de Janeiro. Márcia também estava satisfeita, mas um tanto preocupada, pois o marido tinha que ficar na fazenda durante um ano inteiro. A vida na fazenda Riachuelo estava em pleno progresso, movido pelo dinamismo dos dois senhores de engenho e pela proteção espiritual atraída por eles. Certo dia, Dr. Cícero, ouvindo os escravos cantarem na senzala, e analisando as letras da música, notou que ela carecia de melhor sentido. Começou então, a escrever letras e senhorzinho, que tinha bom ouvido, punha música e ensinava aos escravos a cantar. As letras tinham que ser curtas, fáceis de decorar e dentro da maior simplicidade. As letras eram feitas com certo sentido espiritual, como as que seguem abaixo, 3 das inúmeras composições dos dois senhores. Deus. Deus é nosso Pai. Jesus Cristo, nosso amor. Deus. Deus é nossa luz. Jesus Cristo, nossa flor. Viva Deus, e viva mundo. Viva a linda senzala. Viva Jesus, viva mundo. Viva as bênçãos nesta sala. Trabalham. Trabalham.
na casa grande de Deus. Aqueles que não trabalham não podem ser filhos seus. Os escravos, satisfeitos, cantarolavam as músicas o dia inteiro, nos seus serviços. Havia algumas que eles consideravam sagradas e só as cantavam quando em conjunto, na senzala. Alguns sentiam certo estado de felicidade com o ambiente formado pelo canto, que na verdade era uma verdadeira prece dos corações sofredores. E como nenhum pedido é feito em vão, eram sempre respondidos com a presença de entidades espirituais elevadas que deixam sempre, por onde passam, uma sensação de bem-estar, que sentimos, sem haver palavras que possam descrever. Assim acontecia quando os escravos enchiam a senzala com seu canto. O Dr. Teodomiro Travassos estava bastante modificado, em relação ao modo de pensar. Ele acordou da ilusão mortuária da vida física. Estava completamente vivo, em outros campos da vida. Apalpou-se, sentiu-se, era ele mesmo, sem faltar nada. Começou a pensar naquele padrão de vida. Como é que se processava? O que é que pertencia a ele naquela região? Será que tinha ali os mesmos direitos? Que dia seria aquele? Perdera a noção do tempo, sentia alguns abalos emocionais, o pensamento melhorava e piorava, de acordo com o que ele pensava ou sentia. Naquela interrogação íntima constante é convidado para uma aula, no lugar onde fora recolhido. Estava acordando do que parecia ser um grande pesadelo. Consciente e inconsciente ao mesmo tempo, não sabia bem explicar seu verdadeiro estado espiritual. Sentia fome, necessidade de tudo, até de higiene. Como ficara daquele feito? Nunca havia caído numa situação semelhante. Como ficara daquele jeito? Queria gritar pelos escravos, mas controlava-se. Não estava bem certo de onde se encontrava. Tinha que ter certeza primeiro, para então usar seus direitos. Ao perceber melhor seu estado, observou a decadência em que estava, em todos os sentidos. Estava horrível, parecia um pária. Um senhor de engenho nessas condições? Que devo fazer? Só se eu encontrasse o padre Terêncio, ele poderia indicar-me o caminho e dizer-me o que eu deveria fazer. E tortura aumentava no seu coração. Parecia-lhe que havia permanecido em uma selva durante muito tempo e recordava-se aos poucos dos sofrimentos por que passara. Debruça-se no velho catre que lhe servia de leito e chora, soluçando como uma criança desamparada. Após algum tempo, começou a balbuciar uma rogativa, pedindo a Deus que o deixasse mesmo como um escravo, mas livre das torturas que estava sentindo. Nessa hora, ouviu uma voz a chamá-lo. Irmão Travassos, vem, meu filho, para a escola da vida espiritual, abre teu coração ao arrependimento, esquece todo o ódio e busca o amor, que ele te livrará dos tormentos causados pela vingança, sendo os conselhos bons, acorda para a luz, trabalha para o bem de todos e ama sempre, que serás feliz. Dr. Travassos levanta-se, olha para o lado de onde sai a voz, e começa a distinguir o vulto de um padre, seria o padre Terêncio. Achando que era o velho amigo, ajoelha-se aos seus pés e diz: Meu grande amigo padre Terêncio. Por Deus! Por que custaste tanto a aparecer? Eu precisava de ti para me salvar dessa situação calamitosa, meu vigário. Tu sabes que eu sempre te obedeci, nos assuntos religiosos. Dá-me notícias, acalma meu coração. Onde estão minha mulher, minhas filhas e senhorzinho Cardoso? Como está a fazenda? Fala, por amor de Deus, não deixes que eu pense que isso é sonho. E chora sem interrupção. Acontece que o padre que lhe estava vendo não era o Terêncio. Esse ainda permanecia no pronto-socorro espiritual da fazenda Riachuelo. O espírito que se aproximara do Dr. Travassos era Monsenhor Cardume, que talou com doçura.
meu filho Travassos. Não falas com nosso irmão Padre Terêncio, mas com outro companheiro que veio te convidar para a felicidade. O tempo urge e a vida não espera mais do que a lei determina. Se desejas te livrar das torturas do coração, acorda para Jesus Cristo e vem decidido a modificar-te. Vem, meu filho, para a escola do amor, que fica além do ódio, não percas tempo, acompanha-me. Doutor Teodomiro, o arrogante senhor de engenho, quando no mundo tisico, segura nas mãos benfeitoras de Monsenhor Cardume, em direção a um grande salão, onde iam e vinham muitos espíritos em serviço na casa. Mas logo chega um servidor tranquilo e humilde, disposto a colaborar. Cumprimentou cortesmente e foi respondi por Monsenhor Cardume. Isidoro, preciso dos teus bons serviços. Este nosso irmão, Teodomiro Travassos, tem necessidade de recuperação e espero que, nos moldes da casa, ele recuperado em nome de Jesus Cristo. Perfeitamente, respondeu o servidor. E deu a mão ao senhor de engenho, que o acompanhou com certa dificuldade para um salão próximo, de onde se descortinava a belíssima vista para o infinito. Ali ele foi tratado com os recursos da comunidade, instruído com as possibilidades do sítio espiritual e aprendeu a servir humildemente, sem condições. O Dr. Travassos recuperou-se rapidamente com a terapêutica usada na casa. Aquele sítio espiritual, localizado nos céus de Portugal, tinha o nome de Parque de Recuperação Estrela do Oriente. Já bastante refeito, o tutelado de Dom Cardume sentia grandes saudades do Brasil, fazendo planos de trabalho para quando chegasse à fazenda Riachuelo. De vez em quando visitava a Dona Maria José, que se encontrava internada no mesmo parque. Mas sua esposa da terra não mostrava ainda sinal de consciência. Somente sonhava, tendo pesadelos constantes e pedindo notícias dos seus queridos que viviam na nação brasileira. Em certos momentos, grande tristeza somava ao coração do Dr. Teodomiro, quando ele se lembrava dos males causados aos outros, quando na sua vida terrena. Mas logo afastava aquilo da mente, com muita disposição para se recuperar, saldando suas dívidas para com a humanidade. Já sentia saudade dos escravos, e costumava pensar que se Deus permitisse, ele iria ser escravo, para sentir no próprio caminho as necessidades alheias. Passados alguns anos, o mentor espiritual Fernando Miramês Olivídio aparece em Portugal, em companhia de amigos espirituais, com o objetivo de levar para o Brasil o Dr. Teodomiro Travassos. O ex-fazendeiro já compreendia sua função espiritual em todos os cantos da terra. Sabia que existe um dirigente espiritual para o planeta, que era nosso Senhor Jesus Cristo, e que abaixo dele, a escala era enorme até os lares. Em virtude de seus estudos no Parque de Recuperação Estrela do Oriente, havia recuperado um pouco da memória do passado, lembrando-se do gula espiritual que, em nome do céu, dirigia o grupo de espíritos de que ele fazia parte. E Monsenhor Cardume, em suas frequentes visitas ao Estrela do Oriente, pôs seu tutelado a par da vinda de Miramês, para levá-lo à Legião do Triunfo, organização espiritual criada pelo próprio Miramês, com outros companheiros do bem, para dar assistência a todos aqueles que deixassem o fardo físico na fazenda Riachuelo, servindo a instituição de pronto-socorro aos necessitados de toda a ordem, desde que estivessem em condições de serem amparados. Miramês chegou ao Parque de Recuperação Estrela do Oriente, acompanhado de alguns servidores da Legião e de Dom Cardume. Sua visita foi anunciada e Dr. Teodomiro corre ao seu encontro, como um estudante interno ao receber, no colégio, a visita dos pais. O ex-senhor de engenho estava ansioso por voltar ao Brasil, sentir o clima da jovem nação, matar a saudade dos seus familiares. Abraçou, como de costume, Dom Cardume, cumprimentou os outros visitantes e olhou, com firmeza aos olhos de Miramês, surgindo aos poucos, no mundo da sua consciência, a lembrança daquele amigo, tutor espiritual de muitos irmãos. Pôs-se de joelhos,
agarrou as mãos de Miramês e beijou-as sem constrangimento. Miramês coloca a sua destra na cabeça do impetuoso senhor de engenho, dizendo: levanta-te, meu filho, que eu também sou falível. Confio em Deus e tenho como gula Jesus Cristo, porque quanto a mim, sou apenas um teu companheiro empenhado nas mesmas lutas para melhorar-me. Agradeçamos aos céus essa oportunidade de nos encontrarmos de novo para novos planos. Estamos aqui para levar-te à Legião do Triunfo, tua velha casa, onde poderás trabalhar em favor dos que sofrem. Ali a Legião do Bem é grande, mas o serviço a fazer é maior ainda. Portanto, precisamos lá de obreiros e mais obreiros de boa vontade. O irmão Travassos, sentindo a felicidade encher seu coração, pôs-se à disposição para viajar a qualquer hora. Nisso, Dom Cardume toma a palavra e diz: quanto à saída do nosso irmão Teodomiro, já está tudo acertado com a direção para hoje, não há problema nenhum e o amigo pode ficar sossegado. Caso queira, dirigiu-se ao irmão Travassos, podes fazer tuas despedidas e agradecimentos agora mesmo, aproveitando o tempo para mostrar as dependências da casa aos nossos amigos do Brasil. Enquanto isso, eu ficarei conversando um pouco com Miramês. Pois não, Dom Cardume. Assim farei, respondeu Travassos, saindo com os visitantes a mostrar-lhes as dependências do casarão, explicando-lhes como funcionava a Estrela do Oriente nos seus lusitanos. O parque era uma espécie de reino para aqueles citados no Sermão da Montanha, do Evangelho. As perguntas se avolumavam em cima do Teodomiro, respondendo ele prazerosamente. Um dos visitantes pergunta: quando foi construído esse parque, meu irmão? Teodomiro, que havia lido toda a história da instituição, explica: esse parque, meu irmão, foi organizado por antigos judeus convertidos para Jesus, radicados em Portugal, que deram suas vidas pela causa do Mestre, há mais de 1000 anos. Depois que Jesus surgiu na Terra, meus companheiros, foi que apareceram todas essas colônias e pronto-socorros, todos esses sítios, enfim, todas essas comunidades de amparo, para ajuda aos espíritos recém-saídos da Terra. Antes disso, não havia condições nem inspiração para nenhuma dessas construções. Fica parecendo fantasia, mas é a pura verdade. Só depois de pregado o Evangelho nos quadrantes espirituais da Terra é que a caridade foi feita na verdadeira expressão do amor. Antes, ninguém a conhecia como fonte de salvação. Cada ladesse, em qualquer canto do mundo, tem sua história fascinante, alicerçada na inconfundível personalidade de Jesus. Adélio, um amigo que acompanhava o irmão Teodomiro na visita ao parque inquire, surpreso. Mas antes de Jesus não havia nenhuma assistência espiritual nesse campo em que trabalhamos. O antigo dono da fazenda Riachuelo responde, prestimoso: não é bem assim. A assistência nunca deixou de existir em tempo algum. Eu talvez não tenha sido bem explícito. A maneira pela qual a assistência é dada hoje é que é muito mais completa. É como compararmos os animais da selva com as ricas quintas no turbulento seio de Lisboa, entendes? Os companheiros queriam perguntar mais, mas o tempo se esgotou. Teodomiro apresentou seus acompanhantes aos dirigentes do parque, agradecendo aos mesmos o tratamento recebido ali, explicando que ia partir para o Brasil, em companhia do seu tutor espiritual, Fernando Miramês de Olivídio. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A caravana deu adeus a Portugal e partiu, sulcando o espaço, rumo ao torrão brasileiro. Quando já haviam alcançado grande altura, Miramês aponta para trás, parando para que todos observassem a forma do parque de recuperação Estrela do Oriente que, em forma de estrela, falseava luzes de todos os matizes, ensejando linda contemplação que não pode ser descrita em folha de papel. O doutor Teodomiro sentia a grandeza de Deus, compreendia o amor de Jesus para com todo o rebanho do qual ele era o pastor.
Quando a caravana vai se abeirando dos céus da América do Sul, Miramês diminui a velocidade e o grupo contempla, nos seus adjacentes ao Brasil, um Cristo de braços abertos, como se estivesse convidando toda a humanidade para participar do banquete espiritual na pátria do cruzeiro. O irmão Teodomiro pediu para pararem, olha bastante para a divina obra, cai de joelhos e de seus olhos rolam lágrimas de deslumbramento e de saudades, de amor e de felicidade. Eram lágrimas que pareciam estar separadas nos escaninhos do coração, para serem derramadas depois de tanto ódio, no percorrer de sua existência no mundo da carne. Os outros espíritos que acompanhavam Miramês fizeram o mesmo, pois ainda não tinham visto a arte das artes, em pleno fulgor nos espaços da América do Sul, simbolizando o espírito da nação, dando a entender que o mestre dos mestres estava na terra de Santa Cruz, esperando por todos aqueles que tivessem a felicidade de fazer parte do rebanho brasileiro. Como todos haviam ficado estáticos com a beleza do Cristo da Redenção, Miramês falou, comovido: meus filhos, também eu, quando tive a oportunidade de passar por essas bandas pela primeira vez, senti o mesmo impulso que vós estáis sentindo, de vos ajoelhardes frente a esse símbolo de vida, e chorar. Esse resplandecente Cristo, de braços abertos, tem 1000 metros de altura e foi feito de uma matéria que fornece ao viajor que o contempla reações diferentes, causando-nos alegria duradoura. Isso também significa que ele nasceu no Oriente, mas veio nos esperar aqui no Ocidente. O Brasil é a terra da promissão, da justiça e do amor. Se o Evangelho foi desnaturado, esquecido e empanado pelas outras nações do mundo, o Brasil está destinado a recuperá-lo, em espírito e verdade. O Cristo espera seus verdadeiros discípulos na nação brasileira, para que, dali, as luzes do seu amor possam dissipar todas as trevas que hajam gangrenado as outras nações. Os artistas que planejaram e construíram essa figura simbólica do Mestre, como preito de gratidão a Jesus, desceram de esferas luminosas. Isso aconteceu antes que o Brasil fosse visitado pelos desbravadores portugueses.